Olá, amigos da TV Mundo Maior. Quando o assunto é sobre a criação do universo, sempre surgem muitas dúvidas e curiosidades. E a doutrina espírita? O que diz sobre este assunto? André, segundo o Espiritismo, como o universo foi criado? Isso faz parte dos enigmas que demoraremos alguns bilhões de anos, talvez, para ter ciência absoluta de como é que Deus opera a sua criação exatamente. Nós temos uma analogia até um pouco infantil na Gênese bíblica, quando diz que Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no 7º. Na análise das camadas geológicas, nós podemos compreender que as camadas são dias e cada uma daquelas camadas que nós encontramos embaixo da Terra podem significar alguns milhões de anos, né? Na verdade, nós não temos condições ainda intelectuais e científicas de saber como é que esta criação se processa. Aliás, nós não temos sequer condições de compreender que é Deus. Que esse é um dos grandes avanços que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. Na questão 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec foi brilhante em não perguntar quem era Deus. Ele pergunta, que é Deus? Né? E a resposta dos Espíritos é extremamente simples. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um pouco mais adiante no livro, o Kardec pergunta, tenta recolher dos Espíritos maiores explicações acerca deste que nós chamamos de Pai. E em um determinado momento, de uma certa forma, eles dizem, olha, não adianta, vocês não têm condições para tanto. Tentem entender Jesus, o vosso modelo e guia. Então, compreender Deus e exatamente como é que se processa a criação divina, nós ainda deveremos amadurecer intelectualmente, moralmente, espiritualmente, um tanto a mais. A espectadora Aide de Sete Lagoas nos enviou uma pergunta. Ela gostaria de saber se Deus criou um determinado número de espíritos e mundos ou se esta criação é constante. Essa criação é constante, o tempo inteiro, né? Hoje a ciência faz uma análise aproximada de que existem 100 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, em média, 100 bilhões de estrelas, né? E nós aqui vivemos o sistema solar. Ou seja, nós vivemos nesse sistema solar num dos menores planetas. Agora façamos o caminho inverso, da Terra para o sistema solar, para 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, para as outras galáxias, enfim, é uma imensidão sem tamanho. E, segundo o Livro dos Espíritos, a criação se dá o tempo inteiro. E qual é o papel destes novos espíritos? Nos tornarmos co-criadores do Criador, né? Vejamos, por exemplo, a Terra, ela é administrada por um Espírito que nós todos amamos, que é o nosso Senhor Jesus, né? Ele é o governador da Terra. E Jesus, ele passou por um processo longevo de maturidade, de educação, até ter condições de administrar um planeta desta complexidade. Um dia Jesus foi um habitante das cavernas, talvez bilhões de anos atrás, trilhões de anos atrás, não sabemos dizer exatamente. Mas existe um trecho do Evangelho, não exatamente com essas palavras, que Jesus nos diz, vós sois deuses, né? Se creis em mim, isso que eu faço, vós fareis e ainda fareis mais. Nesse instante, Jesus está nos dizendo que do nosso desiderato de co-criadores. Então, nós partimos do átomo ao arcanjo. E quando chegarmos na fase angelical, não uma fase de ostracismo, mas uma fase de grande produção, nós seremos os co-criadores, estaremos ajudando outros mundos a receberem outros espíritos que, infantes nestes mundos, caminharão até se tornarem seres angelicais. Espiritualmente, como foram as primeiras civilizações? Olha, nós sabemos que Kardec nos traz a divisão da evolução por escalas, de mundos, né? Mundo primitivo é onde existem os seres mais embrutecidos, onde os instintos estão extremamente arraigados. Provas e expiações, que é esse nosso, que a Terra se encontra, onde o mal supera o bem. Depois, regeneração, que é onde nós já estamos caminhando um tanto a mais e temos condições de descansar das lutas grandiosas que fizemos contra a nossa ignorância. Depois, mundos felizes,
onde o bem supera o mal, mas note que ainda há mal, e assim sucessivamente outros mundos. Na escala primitiva, são aqueles seres bem infantes ainda, né? No planeta Terra, quero crer que praticamente são poucos os espíritos que iniciam neste planeta tendo uma primeira encarnação hominídea. Leon Denis nos dizia o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal, né, e realiza no hominal. Como é que se processa a transição entre esses mundos até chegar na escala hominal? Nós exatamente não sabemos. Mas quando nós nos tornamos homem, mulher, pela primeira vez, a lei divina estava na nossa consciência. Nós podemos dizer de uma forma bastante primária, e até me permitam dizer um pouco tosca, que os aborígenes, algumas tribos indígenas, são civilizações que ainda estão na infância da evolução. Mas nós que nos julgamos os tais das sociedades mais civilizadas, nós estamos talvez no final dessa infância, porque a escala ascendente evolutiva é muito maior. Por isso é tremendamente triste e de uma grande ignorância quando alguém se acha o tal, né? Até dissemos aqui um pouco antes da gravação, quando alguém diz assim: você sabe com quem você está falando? Você está falando só com uma criação de Deus, e que, como disse o filósofo, tudo que sei é que nada sei. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também à AID de Sete Lagoas e ao Branco Teles de Rinópolis, em São Paulo. E se você, assim como eles, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!